b. Animus e anima. As figuras do nosso texto correspondem não somente os deuses, mas o animus e a anima. Wilhelm traduz a palavra ram por animus. De fato, o conceito de animus é adequado a ram, cujo caráter é composto do sinal para nuvens, associado ao sinal para demônio. Ram significa portanto demônio das nuvens, alto sopro da alma que pertence ao princípio Yang e que portanto é masculino. Após a morte, Ram se eleva e se torna Shen, espírito ou Deus que se expande e manifesta. A anima, denominada Po, se escreve com os caracteres correspondentes a branco e demônio, é portanto o fantasma branco, pertence ao princípio Yin, a alma corporal, ctônica e inferior, que é feminina. Após a morte, ela desce, tornando-se Gi, demônio. Frequentemente chamado aquele que retorna à Terra, o fantasma ou espectro. O fato de que animus e anima se separem após a morte, seguindo cada qual seu caminho próprio, mostra que para a consciência chinesa eles representam fatores psíquicos diversos um do outro, embora sejam originalmente um só ser, único, verdadeiro e atuante, são dois na casa do criativo. O animus está no coração celeste, de dia, mora nos olhos, isto é, na consciência, e, de noite, sonha a partir do fígado. Ele é o que recebemos do grande vazio, idêntico pela forma ao começo primevo. A anima, pelo contrário, é a força do pesado e curvo, presa ao coração corporal, carnal. Suas atuações, efeitos, são os desejos carnais e os ímpetos de cólera. Quem, ao despertar, se sente sombrio e abatido, está encadeado pela anima. Muitos anos antes que Wilhelm me propiciasse o conhecimento desse texto, eu já usava o conceito de anima analogamente ao da definição chinesa 31, excetuando, porém, qualquer pressuposto metafísico. Para o psicólogo, a anima não é um ser transcendental, mas algo que se pode experimentar, tal como o define com clareza o texto em questão. Os estados afetivos são experiências imediatas. Por que, então, se fala de anima, e não de simples humors? O motivo é o seguinte: os afetos têm um caráter autônomo e por isso subjugam a maioria das pessoas. No entanto, os afetos também são conteúdos da consciência que podem ser delimitados, isto é, são partes integrantes da personalidade. Assim, pois, têm um caráter pessoal, podendo ser facilmente personificados e o são, ainda hoje, tal como mostrei nos exemplos acima. A personificação não é uma invenção ociosa, porquanto o indivíduo efetivamente excitado não demonstra um caráter indiferente, mas um caráter bem definido e diferente daquele que lhe é habitual. Uma investigação cuidadosa revelou que o caráter afetivo do homem tem traços femininos. Deste fato psicológico deriva a doutrina chinesa da alma Po, e a minha própria concepção de anima. Uma introspecção mais profunda ou uma experiência estática revela a existência de uma figura feminina no inconsciente, e daí seu nome feminino. Anima, psique, alma. Pode-se também definir a anima como imago ou arquétipo, ou
ainda como o depósito de todas as experiências que o homem já teve da mulher. Por isso, a imagem da ânima é, em geral, projetada numa mulher. Como sabemos, a arte poética frequentemente descreveu e cantou a ânima. A relação que a ânima tem com o espectro, na concepção chinesa, é interessante para o parapsicólogo, pois os controles mediúnicos são muitas vezes do sexo oposto. Por mais correta que seja a tradução de Ram por Animus, feita por Wilhelm, razões de importância fundamental me item levaram a não considerá-la bem adequada à clareza e racionalidade do espírito do homem. Preferi, portanto, a expressão logos. O filósofo chinês é poupado de certas dificuldades que se propõem ao psicólogo ocidental, complicando-lhe a tarefa. A filosofia chinesa, como todas as demais atividades rituais dos tempos mais remotos, constituem um elemento do mundo exclusivamente masculino. Seus conceitos nunca são tomados do ponto de vista psicológico e, portanto, nunca são bastante amplos de modo a aplicar-se também à psique feminina. O psicólogo, porém, não pode ignorar a existência da mulher e sua psicologia própria. Por este motivo preferi traduzir Ram, no homem, por logos. Wilhelm, em sua tradução, usa a palavra logos para traduzir o conceito chinês de Xing, que também pode ser traduzido por essência ou por consciência criativa. Depois da morte, Ram se transforma em Shen, espírito, que se aproxima filosoficamente de Xing. Como os conceitos chineses são concepções intuitivas, não possuindo nosso sentido lógico, seu significado só pode ser estabelecido segundo o modo pelo qual são usados, e pela constituição dos caracteres escritos ou ainda pelas relações de Ran e Shen. Ran seria, portanto, a luz da consciência e a razão do homem provindo originalmente do logos spermáticos de Xing e voltando, após a morte, ao tal, através de Shen. A expressão logos é aqui particularmente apropriada, uma vez que abarca a ideia de um ser universal, assim como a clareza da consciência e da racionalidade do homem, as quais são muito mais algo de universal do que algo unicamente individual. O logos também não é pessoal, mas, em seu sentido mais profundo, suprapessoal e assim, pois em estreita oposição à ânima, demônio pessoal, cuja manifestação são os personalíssimos humors, daí, a animosidade. Considerando estes fatos psicológicos, reservei a expressão animus exclusivamente para as mulheres, uma vez que mulier non habe animam, sed animum. A psicologia feminina revela um elemento que corresponde à ânima do homem, a natureza desse elemento primariamente não afetivo, mas de essência quase intelectual, pode ser caracterizada pela palavra preconceito. A natureza emocional do homem, e não o espírito, corresponde ao lado consciente da mulher. O espírito, nela, é a alma, melhor, o animus. E assim como a ânima do homem consiste, em primeiro lugar, de relacionamentos afetivos de caráter inferior, assim o animus da mulher consiste de julgamentos de nível inferior, ou melhor, de opiniões. Para um aprofundamento desta passagem, remeto o leitor à obra acima citada,
porquanto aqui só menciono o delineamento geral. O animus da mulher consiste de uma multiplicidade de opiniões preconcebidas e assim é menos suscetível de personificar-se numa figura, realmente ele se manifesta num grupo ou numa multidão. Um bom exemplo, na parapsicologia, é o chamado Imperator de Mistress Pepper 33. O animus, em seu nível mais baixo, é um logos primitivo, uma caricatura do espírito diferenciado do homem, do mesmo modo que a anima, em seu nível inferior, é uma caricatura do eros feminino. Do mesmo modo que Ram corresponde a Sing, traduzida por Wilhelm pela palavra logos, assim o eros da mulher corresponde a Ming, destino, fatum, fatalidade, que Wilhelm traduz e interpreta como eros. Eros é entrelaçamento e logos, o conhecimento diferenciador, a clara luz. Eros é relacionamento, logos é discriminação e desapego. Por isso, o logos inferior da mulher manifesta-se como algo que não se relaciona com coisa alguma, como um preconceito inacessível ou como uma opinião irritante, que nada tem a ver com a natureza essencial do objeto. Um grupo de 5 de seus espíritos retores recebeu o nome coletivo de Imperator. Acusaram-me muitas vezes de personificar a anima e o animus de um modo mitológico. Tal censura só teria razão de ser se fosse provado que eu concretizo esses conceitos para fins psicológicos. Quero esclarecer de uma vez por todas que a personificação não é uma invenção minha, sendo inerente aos fenômenos de que se trata. Seria anticientífico ignorar o fato de que a anima é um sistema psíquico parcial, de caráter pessoal. Ninguém dos que me fizeram tal censura hesitou um segundo ao dizer: eu sonhei com o Sr. X, uma vez que sabe muito bem ter apenas sonhado com uma representação do Sr. X. A anima nada mais é do que uma representação da natureza pessoal do sistema parcial autônomo de que falamos. O que esse sistema parcial é, do ponto de vista transcendental, ultrapassa os limites da experiência, e portanto o ignoramos. Define a anima como uma personificação do inconsciente, e também como uma ponte que leva ao inconsciente, isto é, como uma função de relação com o inconsciente. Há um nexo interessante entre o que foi dito e a afirmação do nosso texto de que a consciência, isto é, a consciência pessoal, provém da anima. Como o espírito ocidental se coloca inteiramente do ponto de vista da consciência, deve por força definir a anima da maneira pela qual eu o fiz. Inversamente, o oriental vê, do ponto de vista do inconsciente, a consciência como um efeito da anima. Sem dúvida alguma, a consciência originou-se do inconsciente. No entanto, quase não pensamos neste fato, e daí a nossa tendência constante de identificar a psique com a consciência ou, pelo menos, a considerar o inconsciente como um derivado ou efeito da consciência. Por exemplo, lembramos a teoria freudiana da repressão. Contudo, é essencial, pelos motivos acima discutidos, que não se ignora a realidade do inconsciente, e que as figuras a ele pertencentes sejam compreendidas como fatores atuantes. Quem realmente
Compreende o que significa a realidade psíquica, não precisa temer uma recaída na demonologia primitiva. Quando não se reconhece a dignidade de fatores atuantes e espontâneos das figuras do inconsciente, é possível sucumbir à crença unilateral no poder da consciência, que conduz finalmente a uma tensão aguda. As catástrofes têm então que acontecer, porque apesar de toda a consciência foram negligenciados os poderes obscuros da psique. Não somos nós que os personificamos, mas são eles que, desde a origem, têm uma natureza pessoal. Só quando reconhecermos fundamentalmente este fato, poderemos pensar em despersonalizá-los, isto é, em subjugar a ânima, tal como se exprime em nosso texto. Surge aqui, de novo, uma tremenda diferença entre o budismo e a atitude espiritual do Ocidente, e ao mesmo tempo uma perigosa aparência de concordância. A doutrina yoga rejeita todos os conteúdos da fantasia. Nós fazemos o mesmo. No entanto, o oriental o faz por um motivo muito diferente do nosso. No Oriente, imperam concepções e doutrinas que permitem a plena expressão da fantasia criadora. Lá, é necessário proteger-se contra seu excesso. Nós, pelo contrário, consideramos a fantasia como um pobre devaneio subjetivo. As figuras inconscientes não aparecem naturalmente, de um modo abstrato, despojadas de todo o ornamento. Pelo contrário, elas são engastadas e entrelaçadas num véu de fantasias, de um colorido surpreendente e de uma perturbadora plenitude. O Oriente pode rejeitar essas fantasias, porque há muito que já tirou seu extrato, condensando-as nos ensinamentos profundos de sua sabedoria. Nós, porém, não experimentamos tais fantasias uma só vez, e tampouco extraímos sua quintessência. Ainda temos de recuperar uma larga faixa de vivências experimentais e, somente então, quando houvermos encontrado o conteúdo sensato na aparente insensatez, poderemos separar o que é valioso daquilo que não tem valor. Estejamos seguros de que a essência que extrairmos de nossas vivências será diversa da que o Oriente hoje nos oferece. O Oriente chegou ao conhecimento das coisas internas, com um desconhecimento infantil do mundo. Nós, pelo contrário, exploramos a psique e suas profundezas apoiados num enorme e vasto conhecimento da história e da ciência. Atualmente, o saber externo é o maior obstáculo à introspecção, mas a necessidade anímica ultrapassará todas as obstruções. Já estamos construindo uma psicologia, uma ciência que nos dará a chave das coisas que o Oriente só descobriu através de estados anímicos excepcionais.